Amigos do Auto Mais, você que estava procurando um SUV compacto, a espera finalmente acabou, porque esse aqui é o novo Hyundai Creta. Mentira, gente, esse aqui é o novo Hyundai Creta, é que eu não queria assustar você que está em casa. A Hyundai fez com a nova geração do Creta o mesmo que fez com o HB20. Trocou de geração, mas a plataforma se manteve a mesma. Tanto que as medidas elas são um pouquinho mais generosas, mas o carro praticamente manteve o mesmo porte. O que mudou foi o visual e mudou radicalmente. Eu fiz aquela piadinha antes porque muita gente, assim que viu o Creta pela primeira vez, achou ele muito feio. Eu admito que eu fui uma dessas pessoas, mas olhando ele ao vivo, ele não é feio não. Ele na verdade ele tem um design polêmico, um design diferentão, mas é um carro agradável, tanto que ele parece que é mais caro do que de fato é. Tanto que em matéria de preço, a nova geração do Hyundai Creta começa acima dos 100 mil reais e a geração antiga permanece numa versão de entrada como a única abaixo dos 100 mil reais. Mas vamos falar aqui sobre alguns pontos que são polêmicos no visual do Creta. O farol, por exemplo, é dividido em 3 metades. Você tem essa parte superior aqui da luz de LED, esse quadradinho que também compõe a luz de LED e aqui embaixo onde está o bloco principal. Essa parte aqui é o LED diurno e aqui no meio está o farol de fato. Na versão com motor 2.0, o farol é Full LED e nas com motor 1.0 é um projetor. A luz de seta está aqui embaixo junto com a luz de neblina e a grade frontal tem um desenho diferente aqui para o mercado brasileiro. Não é igual ao modelo russo, não é igual ao modelo chinês e não é igual ao modelo indiano. Um dos pedidos muito feitos na antiga geração do Creta que foi realizado nesse novo é aqui o teto solar, que é item de série na versão 2.0 topo de linha e na mais cara com motor 1.0 3 cilindros turbo. Aqui no visual da lateral vocês conseguem ver que ele ganhou linhas mais fortes, angulosas, caixas de roda mais bem marcadas. O teto com pintura preta é um opcional cobrado à parte, mas quando você não tem esse teto preto, essa faixa aqui na lateral tem uma cor contrastante para dar uma aparência mais sofisticada para o Creta. Aqui na traseira o Creta traz alguns elementos semelhantes com a dianteira, como a lanterna dividida em 3 partes. Essa parte aqui de baixo tem a iluminação principal e um filete em LED que forma um C. Só que o destaque está nessa partezinha aqui superior, que ela termina aqui. Na versão indiana e na versão chinesa, essa régua passa por toda a traseira e conecta. Foi um jeito da Hyundai de mudar um pouquinho a traseira do Creta e diminuir um pouco a polêmica em relação ao seu visual. Olhando aqui, ele traz uma certa sofisticação e uma ousadia bem interessante, principalmente com essas linhas aqui formando e o nome Creta em destaque aqui atrás. O interior do Creta mudou muito e principalmente aqui é onde ele mostra essa questão do valor agregado que eu falei antes. Ele parece um carro mais caro. Não tem acabamento macio, que nem aqui, por exemplo, é plástico, apesar de ter essa costurinha aqui. Mas é um plástico de qualidade. A Hyundai investe dinheiro aqui na cabine dos carros dela e entrega, de fato, qualidade. O volante, por exemplo, tem um acabamento de couro bem gostoso, parece de um carro premium, e essa base achatada e essas aletas aqui do lado deram um visual bem diferentão pro Creta, até meio exótico, mas bonito mesmo assim. As cores da cabine variam de acordo com a versão. A gente está na 2.0 mais cara, que tem essa combinação de marrom, preto e bege. E é um visual bem interessante e bem elegante. Na 1.0 turbo mais caro é inteiro marrom. A gente ainda tem esse console em formato de Y, que ele sobe aqui e divide o lado do motorista do lado do passageiro. O novo Creta ainda traz uma central multimídia de 10,25 polegadas, é a maior do segmento, tem Android Auto e Apple CarPlay, mas com conexão por cabo normal. Uma das tecnologias mais legais que o Creta trouxe para essa categoria, que é um pouco semelhante ao que traz o Honda HR-V, mas com um plus a mais, é o sistema de câmeras. Quando você dá seta para a direita ou para a esquerda, tanto faz, aparece uma imagem aqui no centro do painel que é projetada diretamente ali do retrovisor. Ele aumenta seu campo de visão e evita pontos cegos. Além disso, ele tem também sistema de câmeras 360 graus, o mesmo que está no Nissan Kicks, por exemplo, que cria uma imagem como se fosse um passarinho olhando de cima do seu carro e você vê todo o entorno em volta. É muito útil para fazer manobras, para estacionar e para passar naquele drive-thru apertadinho antes de você comprar um hambúrguer. O painel de instrumentos tem uma tela de 7 polegadas e ele é parcialmente digital. Você tem instrumentos analógicos nas duas laterais, o que faz com que seja aquela transição entre o mundo dos painéis 100% digital, como acontece nos carros da Volkswagen, e os analógicos, como tinha no Creta antes. Mas agora a gente já falou bastante do interior do Creta, do exterior, do visual, tá na hora de colocar ele na pista. A gente vai fazer uma coisa diferente. Como o Creta tem agora o motor 1.0 turbo e 2.0 aspirado, vamos andar primeiro no 1.0 para saber como é a performance dessa novidade e comparar com o 2.0 que tinha no modelo antigo e permanece na nova geração. Para entender, é melhor você ficar com 1.0 turbo ou partir para o 2.0 aspirado?
Então vocês entenderam a dinâmica do teste, né? Primeiro a gente vai dar uma volta com o Creta 1.0 Turbo e depois andar no 2.0 para provar para vocês que em questão de motor você não precisa levar um Creta 2.0 para casa. Em relação ao motor 1.6 4 cilindros aspirado que permanece em linha no Creta antigo, que ainda está aqui em produção no Brasil, o novo motor 1.0 3 cilindros turbo tem 10 cavalos a menos e 1 kg de torque a mais. Só que a gente sabe que motor turbo é outra história, né? O motor turbo ele tem torque em baixa rotação, coisa que o 1.6 não tinha. O Creta 1.6 antigo, ele era um caso bem complicado. Ele era um carro que tinha bons números na teoria, mas na prática ele era meio letárgico. Ele era um carro manquinho, vamos ser bem sinceros. O Creta antigo era manco e bem gastão. Agora com esse 1.0 turbo é outra história. Eu vou chegar numa reta aqui agora, tô a 60 km por hora e pé fundo. Reduziu o macho, demorou um pouquinho, esse câmbio demora um pouco. E ó, 80, será que eu vou chegar no 100 no fim da reta? 100. Ele tem uma retomada bem melhor do que a retomada do 1.6. Por causa disso, o torque do motor turbo ele vem muito mais cedo. E aí o Hyundai fez uma calibração de câmbio bem típica deles, que é um câmbio automático de 6 marchas que fica desesperado em trocar de marcha cedo. Então a partir do momento que você tira o pé do acelerador, ele já derruba a rotação lá embaixo, vai trocando de marcha, tudo isso para economizar combustível. Na condução do dia a dia isso vai ser benéfico porque você vai ter um carro que vai ficar mais silencioso, porque a rotação vai estar mais baixa, e com menos consumo de combustível. E por ser um carro turbo, tem a vantagem direta de ter o torque em baixa rotação. Então na prática você tem um carro que anda bem mais por ter um motor turbo. A direção do Creta continua macia e leve, não é excessivamente leve, tem um peso interessante. Ela só é em altas velocidades um pouquinho meio vaga, um pouquinho meio boba, mas esse volante com base reta ficou bem bonito, é um dos pontos mais legais do design aqui no Creta. E a suspensão, como era antes também, macia. Nesses quesitos o Creta não mudou muito. O Creta continua sendo um carro pacato, confortável, bom de dirigir, mas que não se destaca dinamicamente em relação a outros SUVs. Por exemplo, o T-Cross e o Nivus, que são mais instigantes na hora de dirigir. O Creta, ele tem uma performance agora boa, mas ainda assim naquele nível do suficiente. Ele vai te entregar o que você procura em relação ao SUV, que é um carro bom de dirigir, confortável, que não vai te dar dor de cabeça. Mas esportividade, aí já é forçar a barra um pouquinho. Mas vamos agora andar no 2.0 para sentir as diferenças de performance entre esse modelo aqui com motor 1.0 turbo e o 2.0, para saber se vale a pena ou não fazer essa troca. Afinal, é um dobro de motor e quando não tem tanta potência e tanto torque assim não, graças ao turbo. Bom, agora aqui no Creta com motor 2.0 aspirado, a história é bem parecida, sabia? O motor é o mesmo de antes, não mudou, assim como o câmbio também não mudou. O câmbio é o mesmo que está no Creta 1.6. Só que aqui a diferença são 47 cavalos a mais em relação ao 1.0 turbo e são 3 kg de torque a mais. A grande questão está em como esse torque é entregue, como é feita essa força. Um carro com motor turbo tem bastante torque em baixa rotação, então logo que você trisca o pé no acelerador, o motor já está entregando o máximo de torque que ele tem. Num carro aspirado, como é o caso do Creta 2.0, esse torque vem lá em cima, em rotações bem mais altas. Como resultado, para você ter uma entrega de performance mais forte aqui no 2.0, você precisa andar mais forte. Isso não significa fazer curva que nem eu fiz agora, igual um doido cantando pneu. É na verdade trabalhar com o motor em altas rotações, então vamos fazer aquele mesmo teste. Cheguei aqui na reta a 60 por hora, trisco o pé fundo, o motor demora mais tempo para encher, porque é um motor aspirado. E chegou ao 100 por hora um pouquinho antes do 1.0 turbo, mas ele tem o mesmíssimo comportamento em relação ao câmbio. Você tirou o pé do acelerador, o Creta desesperadamente começa a trocar de marcha. E sobe a marcha lá em cima, derruba a rotação. E aí no 2.0 você tem aquele efeito do carro parecer que ele não anda tão bem assim. Porque como a rotação está mais baixa, o motor não está entregando todo o torque dele.
Então você precisa pisar um pouco mais no acelerador para fazer com que o motor acorde, para que nesse momento você tenha a entrega de força total dele. Então essa tá a grande diferença. Eu acredito que assim, nessas primeiras impressões que a gente está tendo aqui com o novo Creta, para o uso urbano, para o uso na cidade, você vai ter o Creta 1.0 mais do que suficiente e com consumo de combustível melhor do que o 2.0. Isso torna ele uma compra mais interessante. No caso do 2.0, ele acaba entrando numa questão de que, será que haveria real necessidade de ter esse Creta com motor 2.0 ainda? Eu acho que a Hyundai pecou no fato de que o Creta 1.0 não tem os mesmos equipamentos do 2.0. Como a Volkswagen faz, por exemplo, com o T-Cross 1.0 Comfortline, tem os mesmos equipamentos do T-Cross 1.4 Highline, você só escolhe entre uma versão ou outra a partir do motor. Acho que a Hyundai poderia ter feito isso, dado as duas opções de motor 1.0 turbo na versão topo de linha do Creta e de motor 2.0 para quem quisesse. Porque o motor 1.0 turbo ele se mostrou além do suficiente, mais do que suficiente para o Creta, tornando esse motor 2.0 uma escolha bem questionável. A nova geração do Hyundai Creta evoluiu muito. Pegou o que era bom da geração antiga, como o espaço interno farto e a confiabilidade, e trouxe algumas novidades muito importantes para ele, como o motor 1.0 3 cilindros, que deixou até o 2.0 um tanto quanto obsoleto. Ele vai esbarrar em uma questão muito importante para o brasileiro, que é o design, que é bem polêmico, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar tanto assim. Pelo menos o novo Creta aposta muito forte em equipamentos, dirigibilidade boa e na confiança da Hyundai. Minha aposta? Vai vender pra caramba, até mais que o modelo antigo. Curtiu o vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos forem postados. Conta pra gente lá nos comentários também o que você achou sobre o novo Hyundai Creta. E não esquece, acesse o nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo, e já tem teste com o Hyundai Creta lá, hein? Até a próxima!